Romanos capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas
somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A lei estava enferma pela carne. Versículo 12 do capítulo 7 fala: a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Mas essa lei se tornou enferma por causa da carne. A lei dizia: não faça, e o homem fazia. A lei mostrava o que Deus, o padrão de Deus, ou o que Deus requeria do homem para que ele fosse santo. E o que essa lei pôde trazer? Mostrar o quanto o homem não era santo e não podia ser. Mas essa lei jamais podia transformar o homem em santo se ele fosse um pecador. Agora, todos pecaram, portanto, nenhum deles ia ser santificado pela lei. A lei era aquilo que Deus mostrou a seu povo: faça essas coisas e viverá por elas. Nenhum fez, nenhum viveu por ela. Então, assim, a lei se tornou enferma por causa da carne, por causa do homem. Agora, nós que estudamos sabemos o que é uma lei. Uma lei é alguma coisa que, independe de você querer ou não querer, ela existe. Ela só pode ser mudada se uma outra lei substituir essa que tenha um poder maior do que ela. Vamos ver a lei da gravidade. Enquanto eu estou aqui na Terra, a lei da gravidade vai servir sempre para mim e para qualquer um aqui. Se algum aqui não tem o efeito da lei da gravidade, ele deve estar no espaço, não aqui. Porque a lei da gravidade está fazendo nós estarmos sentados nessa cadeira. Porém, se eu tiver alguma lei que consiga vencer essa daí, eu estou fora do poder dela. O homem conseguiu fazer isso colocando um ser humano dentro de um foguete, e esse foguete, com toda aquela potência para vencer essa lei, teve que sair para fora do efeito dessa lei. Uma vez fora, o homem já não tem mais nenhum efeito sobre ele, essa lei da gravidade, se ele está fora dessa lei. Assim, o foguete tirou ele fora dessa lei. Nós tínhamos em nós o pecado, a carne irremediavelmente perdida. E a lei dizia: não matarás, e o nosso desejo era matar. A lei dizia: não adulterarás, e é exatamente isso que queríamos fazer. Aliás, isso é o capítulo 7, o conflito do homem querendo fazer uma coisa, encontrando que o seu corpo faz outra. A sua carne leva a fazer outra coisa. Totalmente incapacitado, miserável. Então vem Cristo e nos livra dessa lei, não anulando ela, mas nos tirando para fora dela. Como? Através da própria carne, levou o juízo de nossos pecados sobre ele. Versículo 3: portanto, que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Foi na mesma carne que foi condenado o pecado. Carne que digo aqui é um homem sofreu, o Senhor Jesus Cristo. Mas sem pecado, ele se fez pecado por nós. Por isso, ele pôde nos tirar do poder dessa escravizante carne que nos levava sempre a fazer contra o que Deus queria.
porque somos inimigos de Deus, por natureza. Mas essa lei veio. E agora, nós já não andamos mais na carne, mas no Espírito. E ele começa agora, o apóstolo, a desenvolver sobre isso, porque a justiça da lei se cumpre em nós agora, que não andamos segundo a carne. Hoje, pecamos porque queremos pecar. Porque nós temos todas as armas, todo o arsenal para não pecarmos. Pecamos porque queremos pecar. Porque uma vez que Cristo, condenando o pecado na carne, venceu a morte, nós também, pela fé nessa obra, vencemos tudo isso. Então, se nos inclinamos para as coisas da carne, isso nos leva à morte. Se nos inclinamos para as coisas do Espírito, isso nos leva à vida, e obediência, e todas as consequências daquilo que nós nos inclinamos para. E o versículo 5, 6 e 7 trata desse assunto. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Sempre mostrando o contraste entre morte e vida e carne e Espírito. Versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, versículo 8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne. Esse é o ponto crucial. Por que ele falou, miserável homem que sou, quem me poderá livrar do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Porque em Cristo nós podemos agora ter o privilégio de estarmos andando, agradando a Deus, porque estamos em Cristo, só por causa disso. Em nós mesmos não agradamos a Deus. Bem que nós gostaríamos de poder fazer isso, né? Porque daí teríamos com o que nos gloriar. Eu podia chegar e falar, não, eu cheguei aqui, até aqui, porque eu mereço. Estou aqui agora na presença de Deus porque eu consegui. Teria do que me gloriar. Mas eu não tenho do que me gloriar. Ninguém tem. Ninguém pode falar, cheguei aqui porque fiz isso ou aquilo. Não. É só pela graça de Deus. Somente por graça. Nada mais. E a obra de Cristo capacitou isso. Capacitou o homem hoje a estar em Cristo e em espírito, diz aqui. Portanto, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Por quê? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Cristão é aquele que tem o Espírito Santo. Se tem, é. Se não tem, não é. Ponto final. Como que eu faço para ter o Espírito Santo? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Todo crente, todo aquele que crê, e isso é importante saber, não é crer na história, não é crer no fato. Eu li um artigo interessante, um irmão, após uma pregação do Evangelho, uma ouvinte veio e perguntou para ele, o irmão poderia dizer qual texto na Bíblia pode me salvar? Ele falou, nenhum deles. Mas como assim? Então, no que eu devo crer? Na obra que Cristo veio aqui como homem, morreu na cruz? Ele falou, olha, isso não pode te salvar, ter o conhecimento disso. Porque a nossa salvação não vem de conhecimento de fatos.
ainda que eles sejam verdadeiros, como é bendito o fato de que Cristo veio morrer na cruz. Mas a nossa salvação vem de crer nele, em uma pessoa. A nossa salvação não vem de crer em fatos que uma pessoa possa ter feito, ou do que está escrito a respeito dessa pessoa. Mas a nossa salvação vem de crer nele. Quando aquele carcereiro, temeroso da sua própria vida, pergunta: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Não foi leia a palavra de Deus e receba, ou creia que Jesus... Ele falou, crê no Senhor Jesus, não no fato de que ele morreu, ou nada disso. É crer na pessoa. Ele é tudo. Ele é a obra, ele é o que nos leva na presença de Deus. E isso é muito importante nós sabermos. Quem? Foi o que em Romanos 7 ele falou. Quem me livrará? Não é o que, ou quanto, ou quando, ou como, mas quem? A pessoa do Senhor Jesus. Isso que é o importante. Assim que tem o Espírito Santo, esse é de Deus, esse é crente, é cristão. Não tem? Não é. Bem simples na palavra de Deus. O homem gosta de complicar colocando rótulos em cima disso daí, ou dizer que um é mais cristão do que o outro, um é mais fiel, o outro é menos fiel, mas a palavra de Deus deixa bem claro, se alguém tem o Espírito, versículo, se o Espírito de Deus habita em vós, estáis no Espírito, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, porque o Espírito Santo é um selo de possessão, é um dado a nós, vindo dos céus, dado a nós o Espírito Santo, quando cremos, como o selo de propriedade exclusiva de Deus. Assim, temos o Espírito Santo, somos dele. Importante nos perguntarmos se nós já chegamos a essa conclusão do versículo 24 do capítulo 7. Desventurado o homem que sou. O Lineu está colocando realmente de uma forma bastante interessante o Evangelho, as coisas de Deus para os homens são bem simples. Não existe meio salvo, não existe homem é meio bom, não existe, o homem é mau. E existe uma coisa interessante, conhecermos o que somos e que necessitamos de Cristo. Ninguém aqui minta para si mesmo, dizendo, não, lá no fundo você é bonzinho. Não. O homem estava totalmente perdido. E Cristo tomou o seu lugar na cruz. Assim que nós crucificamos a Cristo pelos nossos, com as nossas habilidades, com tudo que é nosso, nós fomos responsáveis por Cristo ter sido crucificado na cruz. E agora, depois que reconhecendo isso e cremos em Cristo, como o Lineu bem falou, na pessoa do Senhor, quem chega à salvação chega através de Cristo.
João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É somente na pessoa de Cristo que nós temos a salvação. E depois, aqui fala: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora eu já reconheci isso, já criei, então eu estou em Cristo. Realmente não há mais condenação. Eu me lembro do dia da minha conversão. Foi um dia jamais vou esquecer. Dali para frente, o que aconteceu? Colossenses, capítulo 3. Depois de entender que eu participei daquela cruz e uma nova vida tomou conta do meu andar, agora nós nos encontramos em Colossenses 3, dizendo: portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Porque a vossa vida está, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Nós temos um convite para crucificarmos agora a nossa natureza, o nosso eu, como forma de andar bem nesse mundo, como cristão. Romanos nos fala: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Vamos crer em Deus? Ou vamos crer no nosso interior, no que a nossa vontade nos diz a respeito de nós mesmos? Muito importante sabermos que não existe de sentido duplo com Deus. Esse assunto que nós estamos vendo de graça e lei, de pessoas, homens tentando fazer algo para serem agradáveis a Deus, né? Em Florianópolis a gente estava meditando sobre a diferença de Mefibosete e Ziba. Talvez pudéssemos ler em 2 Samuel 16, ou melhor, 2 Samuel 9 primeiro. Quando Davi deseja fazer bem à casa de Saul, no versículo 1 diz: e disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram para que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar.
E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto em terra e se inclinou, e disse Davi, Mefibosete. E ele disse, eis aqui o teu servo. Disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas, teu pai. E aí vai. Mas o interessante, irmãos, é que aqui haviam dois homens. Havia esse homem chamado Ziba e havia Mefibosete. Mefibosete era a expressão do amor de Davi por aquele amor que ele tinha com Jonatas. De certa forma, Deus, usando de misericórdia, né, de amor para nós, por amor que ele tinha a Cristo. Nós vemos esse Ziba chegando até a presença de Davi, e o rei Davi perguntando a ele, quem és tu? Versículo final do 2. És tu, Ziba? Porque Davi não reconheceu nesse homem, né, a pessoa de Ziba, então ele precisou perguntar. Mas que diferença quando ele encontra Mefibosete, e no versículo 6, Davi fala, Mefibosete, e ele disse, eis aqui o teu servo. Quando Ziba chega na presença do rei Davi, ele se apresenta, né, como sendo Ziba, e Mefibosete, quando chega na presença de Davi, ele se inclina, no versículo 6, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi, Mefibosete e tal. Ziba se considerou um servo de Davi, final do versículo 2, e ele disse, servo teu. Mefibosete, no versículo 8, se considera um cão morto, né? O cão sempre era um símbolo de um animal imundo, e um cão morto serve para absolutamente nada, né? Não tem serventia nenhuma, um cão morto. E assim que Mefibosete se sentia na presença de Davi, mas ele confiava no amor que Davi tinha por ele, pelo seu pai, né? No caso, Jonatas, né? E nós, quando nos apresentamos diante de Deus, irmãos, nós não nos apresentamos diante de Deus naquilo que nós somos, como Ziba fez. Quem és tu, Ziba? Servo teu, Davi. Mas nós nos apresentamos de Deus como objetos da graça de Deus por amor a Cristo, né? Davi queria mostrar misericórdia a Jonatas, a Mefibosete, por amor de Davi, por amor de Jonatas, e não por aquilo que Mefibosete era, porque Davi mesmo dizia que ele não suportava, né, os aleijados na sua presença, mas por amor de Jonatas ele recebe a Mefibosete. Interessante também, no capítulo 16, nós vemos que depois Davi é traído por seu filho, né, e ele foge de Jerusalém, e Mefibosete gostaria de ir com Davi, mas ele acaba sendo enganado por esse homem, Ziba, e acaba então o rei Davi fugindo sem Mefibosete. E interessante que Ziba chega no capítulo 16, versículo 1, e passado Davi, um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio a encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados, e sobre ele 200 pães com 100 cachos de passas, e 100 de frutas de verão, e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba, que pretendes com isto? E disse Ziba, os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para beberem os cansados do deserto. Interessante, irmãos, que Ziba, ele não teve o pensamento seu na pessoa de Davi. Ele pensou na casa de Davi, que fala que os jumentos são para a casa do rei, para se montarem nele, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho
para beberem os cansados no deserto. E o rei Davi pergunta para ele: o que pretendes com isto? E às vezes, irmãos, nós, como o Peixe estava falando hoje na reunião, que nós devemos ter um objeto na nossa frente, e esse objeto que vai fazer com que nós obedeçamos ao Senhor com alegria, seja o que for que o Senhor coloque para nós, diante de nós, para fazermos. Mas aqui, Ziba não tinha Davi em mente. Ele tinha a posição apenas que ele tinha lá no reino. Ele era servo de Saul, podia ser morto, agora ele estava ali com Mefibosete e tal. E interessante que Davi pergunta para ele: que pretendes com isso? E às vezes nós fazemos coisas, né, sem termos essa visão do nosso objetivo, qual é verdadeiramente o nosso objetivo, e queremos aparecer numa posição. E talvez o Senhor possa estar perguntando para nós, né, perguntando para mim, né, Luiz, o que você pretende com isso? Né? E muito importante, então, a diferença, né, de um homem andando na graça, né, Mefibosete, um cão morto, mas aceitando e se agarrando no amor de Davi. E outro homem, Ziba, que era só um homem de aparência, só um homem que queria viver segundo os seus interesses. São guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Nós somos devedores agora, não mais à carne, como éramos antes. Porque antes nós devíamos prestar contas à nossa carne em tudo que nós fazíamos, porque era a única coisa que a gente tinha, era o ser vivo, o homem vivendo na sua própria vontade, nos seus próprios desejos, cumprindo os desejos dessa carne. Antes de me converter, eu não pensava se eu devia fazer ou deixar de fazer, a não ser o comportamento moral que a sociedade impõe, mas até isso a gente, na minha juventude, eu tentava quebrar, e é o que a gente vê os jovens hoje tentando quebrar. Parece que existe essa necessidade de quebrar as regras da coisa, porque é a carne que gosta de fazer isso, e gosta de viver a sua própria vontade. Nós vemos isso manifestado na criança da mais tenra idade. Ela já quer impor o que ela quer. Através do choro, ela quer dizer o que ela quer fazer. Não é outra coisa. A criança que tira as coisas no chão porque não é aquilo que ela quer, isso é exatamente a carne falando assim: olha, a minha vontade tem que ser feita, porque se não for eu vou chorar, vou espernear, eu vou gritar. Começa já no berço, não é? Cabe a nós como cristãos hoje educarmos nossos filhos para que essa vontade não seja alimentada tanto a ponto de eles começarem a ensinar para nós o que nós devemos fazer com eles. Mas, que na realidade a gente vê muito isso hoje no mundo. Mas voltando ao nosso assunto, nós éramos devedores à carne, nós não conseguimos fazer nada mais além do que a vontade da própria carne. Diz em Efésios, por exemplo, nós vivíamos em nossos delitos e pecados, que era isso que nós sabíamos fazer. Mas hoje, como cristão, eu não devo mais nada à carne. Por quê? Essa carne, como cristão, eu a vejo crucificada em Cristo Jesus. Eu não tive nenhuma participação nessa obra. Eu não sofri na cruz. Cristo sofreu no meu lugar. E hoje, sou guiado pelo Espírito que ele recebeu por causa dessa obra que ele fez, vencendo a morte. Esse Espírito que habita no cristão é o que guia o cristão pelo mundo. E se você é um cristão, ou seja, se você tem o Espírito Santo, você é guiado pelo Espírito. Você já não anda mais na carne. Só quando você quer desobedecer mesmo. Abertamente, na luz, desobedecer. E isso é possível. Todos nós sabemos que é possível. E o que fazemos então?
Devemos nos desesperar a ponto de falar, perdi minha salvação porque pequei? Não, de modo nenhum. Ele jamais vai tirar de nós o Espírito Santo. Porque a habitação do Espírito Santo é para sempre. Nós estamos em Cristo Jesus para sempre. Não tem ele nos tirar. Porque se ele tivesse que nos tirar, a obra não estava completa ainda. Porque esse pecado que me tirou, ele não pagou. Se isso fosse possível. Mas não, a obra foi completa. Todos os nossos pecados caíram sobre ele, ele se fez pecado por nós e caiu o juízo sobre ele. Terminado o assunto, completa a obra, encerrada a questão. Agora, enquanto ele é as primícias dos que dormem, ele ressuscitou dentre os mortos e subiu aos céus, está lá à direita de Deus, nós não estamos ainda, mas pela fé nos vemos nele. Por isso que sempre fala na palavra de Deus, em Cristo Jesus. Porque não é em nós mesmos, mas é em Cristo Jesus. Você quer se ver como Deus te vê? Olha para Cristo. É assim que Deus te vê. Em Cristo Jesus. Deus não olha para você no que você era antes. Isso ele já fez na cruz. Deus hoje olha para você como filho. E como filho nos ensina. E como filho desobedecemos muitas vezes. Deliberadamente desobedecemos. Mas, se nós insistirmos, ele continua nos guiando. E nós aprendemos. Muitas vezes temos que aprender por erros. Deus permite, às vezes, que erremos. Mas se nós erramos e falamos assim, já foi pago mesmo, isso já é negligência. Isso já é libertinagem. Enquanto nós não confessarmos os nossos pecados, nós estamos vivendo nele. E contaminando. Contaminando. O pecado moral é a levedura que pode levedar toda a massa. Por isso existe a necessidade, muitas vezes, de uma disciplina. Mas, se pecamos, confessamos os nossos pecados, vamos lá para 1 João, confessamos os nossos pecados e ele é fiel e justo para nos libertar de todas as coisas. Se insistimos, ele tem que vir até nós e falar como um pai, nos castigando, e muitas vezes sofremos por nossa obstinação, mas não deixamos de ser filhos. A questão é que quando nós entendemos ou vemos Cristo lá na glória, eu não sou mais devedor aos meus desejos. Eu não tenho que ficar cumprindo os meus desejos da carne, porque em Cristo foi tudo já resolvido. Eu tenho que estar sendo guiado pelo Espírito Santo. E aí entra no outro ponto, que é o versículo que nós demos. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E é esse mesmo Espírito, diz aqui, que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Porque chamamos a Deus de Pai. Um privilégio do cristão. Se achegar à presença de Deus e chamá-lo Pai. Abba, Pai. Como um filho pode chegar e falar, pai, eu tenho um problema aqui. Pois não, filho. E o desejo do pai é ajudá-lo. Essa é a função do pai. Não só a função, mas é muito mais do que a função. É o desejo, o prazer do pai de poder ajudar seu filho. E nós usamos, às vezes, a família como exemplo, mas é muito imperfeito, porque como pai eu falho também. Todos nós falhamos. Como filhos, os filhos também falham. Mas com Deus, ele não falha. Ele é o pai perfeito. E nós colocamos os nossos joelhos no chão e levantamos as nossas vozes dizendo, Pai. E ele está pronto para nos guiar. Podemos ser guiados hoje por Deus, através do Espírito Santo. Não devemos mais nada para a carne. E se temos alguma dúvida, ou se temos alguma inconstância, algum temor, alguma coisa,
vai ao Pai, vai até Ele, fala com Ele, e Ele está lá pronto para nos guiar, para nos dirigir, para nos levar em paz. Porque, versículo 17, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aqui na terra, padecemos ainda. Sofremos, estamos do lado de um que foi rejeitado pelo mundo e padecemos. Mas isso para que um dia também sejamos glorificados. Mas nós não padecemos só porque somos cristãos. Padecemos porque somos desobedientes. Eu creio que esse padecer aqui está dizendo também, não é só padecer por perseguição por causa do nome de Cristo. É padecer a tristeza que é o Espírito Santo sendo agravado por nossa total incompetência de andar do modo digno que devemos andar. Total incompetência. Com tudo que nós temos em Cristo Jesus, porque nós insistimos muitas vezes ainda em seguir a nossa própria vontade. Se temos um que pode nos guiar pela mão, com toda certeza. Só podemos dizer isso. É por sermos ainda crianças. Todos aqui, tenho quase certeza, já tiveram essa experiência. Em pequeno ainda ia atravessar a rua, o pai já pegava na mão para guiá-lo atravessando a rua. Tenho certeza e torno a repetir. Todos já um dia fizeram isso, tentaram tirar a mão para fazer sozinho, para mostrar que sabia fazer sozinho, que não precisava mais ser guiado. Graças a Deus, estamos aqui hoje porque nada aconteceu. Mas eu sei daqueles que largaram da mão para atravessar e perderam a vida. Isso, do modo natural, eu estou usando o exemplo. Mas Deus quer nos guiar e nós queremos tirar a mão para querer ser guiado sozinho, por nós mesmos. Não funciona. Somos filhos porque somos guiados por Deus. Seguremos firme nessa mão, porque ela não falha, nós falhamos. E se padecemos muitas vezes porque queremos fazer por nossa própria vontade, Ele tem que muitas vezes nos fustigar com a varinha. Tem que pegar a cinta e nos disciplinar. E não é para desanimar quando acontecer isso, porque é um sinal de que temos um Pai. Muitas vezes nós ficamos desanimados com os dissabores da nossa vida, com as coisas que ocorrem, quer seja na família, quer seja no trabalho, nos negócios. E eu pergunto, quando essa situação está acontecendo na sua vida, quantas vezes você parou para perguntar para Deus o que Ele está querendo com você? Ao invés de sair botando a culpa no sistema, nas dificuldades dos negócios, a situação está muito política, está muito terrível, já estou ficando velho para essas coisas. Nós podemos botar desculpa no que nós quisermos, mas quantas vezes nós paramos para falar, Pai, o que eu tenho que aprender daqui? O que eu tenho que aprender dessa situação? Eu posso muitas vezes estar falando, essa lição servia muito para o do lado aqui, mas e você? Esse é o ponto principal de tudo. Volto a usar o exemplo da família. Dou a bronca num filho e falo, mas o meu irmão fez igualzinho, o senhor não falou nada. Escuta, o negócio é com você agora, não é com ele. Ele eu trato depois, eu estou tratando pessoalmente com você. É assim com Deus. Ele não está tratando como um grupo. Vamos tratar esse grupo de pessoas. Ele trata individualmente com cada um. Assim como Ele nos chamou individualmente, pelo nome nos salvou, Ele chamou cada um aqui, individualmente. Ninguém foi salvo em grupo aqui. Assim também Ele cuida de nós individualmente, como Pai. Que nós sejamos guiados por esse Espírito, fazendo a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. E se fizermos a nossa própria vontade, estamos fazendo o quê? Pecando. Não podemos agradar a Deus na carne.
estamos pecando. E aí o que nós temos que fazer? Confessar. Às vezes nós pensamos que confessar pecado é só confessar que, por exemplo, eu fiz um negócio muito ruim. Por exemplo, eu roubei. Eu tenho que confessar porque eu roubei. Não. Tudo que for da sua própria vontade é pecado contra Deus. E tem que ser confessado. Enquanto nós não chegarmos e falarmos, Pai, eu tenho buscado fazer a minha vontade e tenho pecado contra Ti. E Ele é fiel e justo para nos guardar de tudo isso. Para nos ensinar e nós podemos ser guiados por Ele. Nós podemos ser guiados por Ele. E Ele quer nos guiar. Que nós não esquivemos a nossa mão, dessa mão poderosa que nos quer guiar. Tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Creio que essas aflições, torno a falar, não seja talvez só as aflições da rejeição, do lugar de rejeição que nós temos nesse mundo, mas as aflições que nós sofremos no dia a dia, nas nossas necessidades, nossas falhas e tudo mais. Mas elas não são nada para comparar com relação a aquela glória que em nós há de ser revelada. Que glória é essa? Toda a criação de Deus está aguardando essa manifestação. Quando Ele vai voltar para ser manifestado com os seus, Cristo unindo com sua igreja, Ele vai se manifestar ao mundo em toda essa glória. Nós estaremos transformados com Ele, para sempre habitando com Ele. Toda essa glória só vai poder ser manifestada naquele dia. Nenhum de nós hoje pode manifestar essa glória aqui na terra. Sabe por quê? Por causa desse corpo. Nós não suportaríamos essa glória se nesse corpo ela fosse manifestada. Seríamos consumidos. O nosso corpo corruptível jamais poderia aguentar tudo isso. Hoje, nós experimentamos das coisas dos céus por intermédio do Espírito que em nós habita. Mas nós estamos restritos a muitas coisas por causa da nossa carne. Mas ela será transformada, nós seremos transformados. Se estivermos vivos, quando Ele vier, seremos transformados. Se já tivermos partido, morrido, nossos corpos ressuscitarão e serão transformados. Nos juntaremos com aqueles que vivos foram transformados, juntos nos encontraremos com Cristo nos ares. Esse momento do arrebatamento, em que subimos e encontramos com Cristo, para sempre estando com Ele, vamos voltar e essa glória de Deus será manifestada. É isso que a criação de Deus aguarda. Versículo 19. A ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade que nós pusemos nesse mundo. O pecado não afetou só o homem, afetou toda a criação de Deus. Porque essas criaturas aguardam a manifestação da glória dos filhos de Deus agora. E essa glória dos filhos de Deus é mostrada porque Cristo fez esse caminho por nós. Cristo ganhou isso por nós. Versículo 20. A criação ficou sujeita à vaidade não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A glória dos filhos de Deus manifestada ao mundo
vai trazer libertação para a criação de Deus. Os animais serão libertados desse cativeiro que eles têm por causa do nosso pecado também. Quando nós pensamos que apenas os nossos pecados afetaram a raça humana, estamos muito enganados. Afetou tudo. Essa criação de Deus aguarda essa manifestação, porque o dia que a manifestação dos filhos de Deus for trazida, eles também serão libertados dessa corrupção a que eles estão presos, porque eles também morrem. Os animais também morrem por causa do pecado do homem. Toda a criação geme, versículo 22 fala, e está juntamente com dores de parto até agora. Quem já viu esses filmes, mundo animal, essas coisas que tem, o mundo selvagem, que mostra, quem já viu cenas de uma mãe perdendo os seus filhotes, o desespero que ela fica? De onde vem isso? Um animal irracional, de onde vem isso? Isso é o que está sendo falado aqui. Eles gemem hoje, porque eles estão sujeitos a uma coisa que não foi por causa deles que eles se sujeitaram. Nós, homens, ainda somos descendentes de Adão e somos culpados por isso tudo. Mas os animais sofrem por isso e eles aguardam essa manifestação. Vocês podem imaginar o que vai ser a manifestação dessa glória, porque vai trazer liberdade para toda a criação de Deus. Tudo vai ser outra vez restaurado, não no estado original que foi, mas muito mais. Vai ter a glória de Deus manifestada a toda a criação, e nós estaremos sendo manifestados a todo mundo, e nisso. Versículo 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Nós vemos que ele fala aqui de escravidão. Nós vemos que foi necessário para que Cristo tivesse um corpo semelhante à nossa carne, mas sem pecado. Era para que ele participasse, para que nós pudéssemos participar dessa família de Deus. Cristo teve que nascer de uma mulher, nascer de carne, semelhante à carne, a nossa carne, mas sem pecado. E agora, nós que estávamos sujeitos à escravidão, não temos mais que ficar com medo das coisas. Nós não temos mais que ficar com medo da morte, porque Cristo venceu a morte. Nós não temos mais que ficar com medo
de perder a nossa salvação, porque Cristo efetuou de uma vez para sempre, de uma maneira completa, quando ele disse, está consumado, naquela cruz. Toda a obra de Deus foi consumada ali naquela cruz. E por que causa que Cristo veio e morreu na cruz? Por causa dos nossos pecados. Por causa dos nossos pecados, Deus teve que se fazer carne. Mas existe uma coisa muito mais sublime do que isso. Deus queria a nossa companhia. Deus queria a nossa companhia, a todo custo. Tanto que Ele não poupou o seu próprio Filho, antes, por nós o entregou. E agora, nós, naquela situação de pecadores, perdidos, inimigos declarados de Deus, contra Deus totalmente, na situação que nós estávamos, tratando de porcos, comendo comida de porcos, sujos, fedorentos, imundos. Agora, a palavra nos fala no versículo que Cristo não se envergonha de nos chamar irmãos, versículo 11 de Hebreus, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, versículo 12, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Ora, Cristo está no meio de uma congregação de pecadores que foram salvos. A nossa posição agora é de irmãos. E Ele não se envergonha de ninguém aqui. Cristo não se envergonha de ninguém aqui. Ele diz, você é meu irmão. Mesmo sabendo do nosso passado, nós temos esse privilégio de sermos chamados irmãos. E se Cristo nos chama de irmãos, se Cristo não se envergonha de nos chamar irmãos, teremos nós vergonha de chamar alguém aqui de irmão? Esse é um privilégio que nós devemos gozar, conhecedores que somos do nosso estado, como nós vemos, nós reconhecemos, né? Reconhecendo o nosso estado, ó, maldito, miserável homem que sou. Todos aqueles que deram esse grito aqui estavam na mesma situação. Quer dizer, nós somos um grupo de pessoas lavados pelo sangue de Cristo, por cuja causa agora Ele não, pela santificação que Ele conseguiu na cruz, nos trouxe em vestes agora de justiça, né? Ele cumpriu para que a justiça se cumprisse em nós agora. E o privilégio que nós temos, irmãos, agora de não termos mais medo da morte, nada nos amedronta mais, e nem de sermos cativos, estarmos presos por causa do pecado. O diabo foi vencido, a morte foi vencida na cruz. Que privilégio que nós temos de estarmos juntos com Cristo na Assembleia.